papel dele, né? Agora, é evidente que nós estamos diante de alguns problemas, né? O próprio secretário diz, olha, o sistema já não é o mesmo desde que eu cheguei. E eu me lembro do dia que ele chegou e já foi despachado lá para Mossoró, deu lá uma entrevista improvisada, porque havia um grande constrangimento com essa fuga, né? E ele diz, o sistema já não é o mesmo, porque estão sendo apertados ali os parafusos, estão revendo os procedimentos, estão construindo muralhas ou já estão providenciando as licitações para construir muralhas. Então, é evidente que há falhas, né? Você sempre pode enxergar de uma forma otimista o lado bom das situações, né? Mas nesse caso aqui é preciso procurar um pouco para enxergar o lado bom, né? E até você poderia dizer, não, a recaptura foi muito boa, porque podia ter sido muito pior. Se esses presos tivessem fugido para a Bolívia, claro que podia ser pior. Agora, o ministro Lewandowski disse: foi uma vitória do Estado brasileiro. A prisão, é verdade, foi uma vitória, mas vitórias também machucam, né? E esse caso ele potencializou, na verdade, uma impressão que já existe de que o crime se organiza no Brasil a partir da esculhambação do Estado. Essa segurança máxima das cadeias federais, ela, no caso de Mossoró, se revelou um queijo suíço, que os criminosos escaparam por um vão de uma luminária, aí eles saem, têm acesso ao teto, não tem laje nenhuma, e esse buraco, a vulnerabilidade deles, já estava sendo apontada desde a gestão Bolsonaro, quando era ministro da Justiça, o Sérgio Moro. E aí os caras escapam, 2 presos escaparam, deixaram os zonzos, mais de 500 policiais que foram mobilizados nessa caçada, e receberam o auxílio do Comando Vermelho e das suas franquias nos estados ali do norte e do nordeste, cruzaram as fronteiras de 2 estados. Não, você pode até considerar o lado bom das coisas. A Polícia Federal, na fase final, a inteligência dela ali pegou no tranco, houve uma prisão sem troca de tiros, os fujões não conseguiram escapar para um país estrangeiro, parece que iam para a Bolívia, mas você considerar que uma fuga cuja recaptura durou 51 dias, custou ao contribuinte brasileiro 6 milhões de reais, e essa conta vai subir, que ainda é uma conta parcial, né? É, isso tudo constitui uma vitória desse tipo que amanhã pode virar derrota de novo, se não forem feitos os ajustes, as correções drásticas até que precisam ser feitas. E nessa matéria de segurança pública, isso daí é só o asterisco, né? É preciso que o governo apresente um plano que ainda não veio. O ministro não disse a que veio, aliás, nessa matéria de segurança pública. Então, Fabíola, acho que a gente tem que comemorar, prenderam, recapturaram, mas sem soltar fogos de artifício, né? É preciso suspender os fogos. Olha, isso foi uma vitória do Estado brasileiro. Não, isso aqui foi um vexame que durou 51 dias, custou 6 milhões de reais, a conta ainda vai subir, e agora temos que remediar o vexame. Bom que tenham recapturado, seria maior o vexame, mas não dá para ficar considerando isso uma grande vitória, não. Estamos diante de um fiasco, que foi essa fuga inédita, aliás, no sistema federal, né? E, nesse aspecto, a entrevista do secretário foi alvissareira, porque ele está dizendo, olha, já não é o mesmo sistema, estamos aperfeiçoando aqui e ali e tal. Agora, é preciso que esses aperfeiçoamentos sejam levados à vitrine, para que o brasileiro tenha essa percepção de que, de fato, o sistema, a segurança máxima desse sistema não é um queijo suíço, como foi no caso de Mossoró. Vocês estão me ouvindo? Não? Ah, então. Ele fala, o sistema não está me ouvindo? Está me ouvindo agora? Eu que não estou te E ouvindo veja, agora. Agora estou te ouvindo, estou te e ouvindo. veja que o muro que ele falou que vai ser construído, só o muro é o preço do presídio. É. Aí eu vou jogar uma provocação para vocês, né? Ele não falou em nenhum momento, mas quando ele deu a entender que a coisa estava meio largada, né? Dá para dizer que isso é responsabilidade do governo passado, o Thales, nesse sentido? Porque, assim, por que que o sistema de segurança máxima, que é administrado
pelo governo federal estava nessa situação. Isso é da gestão passada, da gestão do ministério passado, porque Flávio Dino ficou 1 ano como ministro da Justiça, quer dizer, não cuidou disso? É responsabilidade. Qual é a responsabilidade ali de Dino e do anterior a Dino, que era o Anderson Torres na época, né? Dino tem a responsabilidade de 1/5 e o governo anterior de 4/5. Aliás, você pode Fazendo a botar. matemática. Você pode botar outros, mas o Dino tem uma responsabilidade, é inevitável. Agora, você tem que ver que, diante de. E isso eu estava ouvindo outro dia, uma crítica ao governo, que eu concordo. O governo não deixou claro como recebeu as coisas. E tinha que ter deixado claro, porque para a opinião pública saber, senão, se não deixou claro, é culpa do governo não deixar claro, não é? E tinha que ter deixado claro. Tinha que ter deixado claro o nível de sucateamento dos presídios federais, tinha que ter deixado claro todas as coisas que o governo deixou de fazer, que o governo anterior deixou de fazer, e que você ia ter que fazer para poder refazer uma gestão razoável. Então, por causa disso, no mínimo, leva 1/5 da culpa do presídio, da situação daquele presídio e da fuga. É inevitável. E você, Josias, como é que você vê a responsabilidade do atual governo, né? Porque isso aconteceu 1 ano e pouco depois, né, do governo Lula ter assumido. E como é que está o sistema de segurança máxima do Brasil? Estava largado pelo jeito? É uma responsabilidade compartilhada. Esse caso fez com que as pessoas jogassem uma lupa sobre o que se passou, né? E verificou-se que havia documentos apontando problemas relacionados à segurança dos presídios federais desde o início do governo Bolsonaro, quando ainda era ministro da Justiça o Sérgio Moro. E o Flávio Dino, durante a gestão dele, que durou 1 ano na prática, também durante a gestão dele circulou um documento que apontava, veja você como é dramática a situação, né? Apontava justamente o risco de fuga pelo buraco por onde passaram os 2 fugitivos lá de Mossoró. O buraco ali da luminária que dava acesso ao teto. Isso foi apontado num documento, foi formalmente documentado, quer dizer, não dá para isentar. Não dá para o governo agora dizer, não, isso é uma herança da gestão Bolsonaro. Não, o atual governo também tem responsabilidade nisso. O secretário acabou de nos dizer, o secretário de Política Penitenciária, já na gestão de Ricardo Lewandowski, acabou de nos dizer, 30 dias antes da fuga, não houve revista. E pelo o protocolo de segurança dos presídios federais prevê inspeções diárias nas celas. Então, você passar 30 dias sem inspecionar a cela, deu no que nós estamos verificando agora. Os presos tiveram todo o tempo do mundo para desbastar a parede, arrancar a proteção que dava acesso aí a esse espaço da luminária, que permitia ao preso acessar o teto, como não havia laje, como o secretário também reconheceu para nós aqui, não havia laje, o sujeito tirou a luminária, entrou pelo buraco, ele sai no teto do presídio e vai para fora da cela, né? Então, obviamente não dá para dizer que isso é uma herança da gestão Bolsonaro, o que dá para dizer sim, que é uma responsabilidade compartilhada, que o erro vem desde lá de trás e provavelmente vem de governos anteriores aos do Bolsonaro, não é? Então, daí é que a constatação é inevitável, Fabíola, de que nós não podemos olhar para esse episódio e considerar que é uma vitória do Estado e cruzarmos os braços e imaginar que o problema está resolvido. Não, houve uma falha. Essa falha é muito grave e agora o governo precisa demonstrar, não só com palavras, e o secretário foi convincente aqui na entrevista que nos deu. Agora é preciso mostrar com atos, com providências concretas, que as falhas de segurança no sistema de presídios federais foram, de fato, sanadas. Mas o problema é compartilhado, Fabíola, e o atual governo tem responsabilidade nisso.